Juízes capítulo 7, versículo 9. A igreja encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda tens atacar, desce tu com o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que ele caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estenida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Quanto podem dizer amém? Amém. Que Deus depois aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Como diz o texto que fala a palavra de Deus, a história desse servo do Senhor Gideão é uma história bem conhecida da igreja. Mas apesar de conhecida, irmãos, muitas vezes a história não é tão bem compreendida como deveria ser. Costumamos, por exemplo, a ouvir falar sobre os 300. Quem aqui não ouviu falar sobre os 300 de Gideão, não é? Aí os 300, porque a Gideão teve vitória com os 300, porque Deus dá vitória com os 300, né? E aí é cada coisa tão maravilhosa. Eu, por exemplo, me ficava maravilhado com uma palavra, alguém falando sobre os 300 e a representatividade dos 300, que os 300 dos 32 mil equivale a menos de 1%, e sendo menos de 1%, Deus precisa de menos de 1% da minha e da tua força, da minha e da tua capacidade para nos dar vitória. Mas quando nós olhamos a história de Gideão, nós percebemos que algumas coisas precisam ser melhor compreendidas, como por exemplo essa questão dos 300. Se eu disser para os irmãos que não foram os 300 que deram a vitória ao povo de Deus, a vitória até se iniciou com os 300, mas não foram os 300 que deu a vitória ao povo de Deus. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, por exemplo, não é? No capítulo número 6 e no versículo de número 34, veja o que a palavra de Deus diz para cada um de nós, diz para mim, diz para você, e se você tomar posse, com certeza será edificado através dessa palavra. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezeritas se ajuntaram após dele. Veja o que diz o versículo 35. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés. Preste bem atenção, as tribos pelas quais Gideão mandou mensageiro e mandou chamar aqueles homens que no total foram 32 mil. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azé e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar com ele. Agora veja o que diz o versículo de número 7, o capítulo de número 7, o versículo 1, veja o que a Bíblia diz. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficara para o norte no vale de defronte do outeiro de Moré. Veja o que diz aí no versículo 2: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo:
vai informar isso, 3 em diante. E quando Gideão convocou esses 32 mil homens, ele não convocou por sua vontade própria, ele não convocou porque ele quis. Essa iniciativa não veio de Gideão, não. A Bíblia diz, eu acabei de ler para os irmãos, que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. E quando o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, Gideão tocou a trombeta. E quando Gideão tocou a trombeta, reuniram-se 32 mil homens, né? Através daquela chamada. Aquela chamada não foi de um homem, foi do próprio Deus convocando aquela multidão. E agora havia muita gente, e não é porque havia muita gente, porque essa muita gente não servia, que Deus liberou 31.700, não, irmãos, de forma nenhuma. Essas pessoas foram chamadas pelo Espírito Santo, essas pessoas foram chamadas por Deus, assim como eu e você foi chamado por Deus, mas naquele momento, Deus querendo proteger todo esse povo que era povo de Deus, Deus disse assim: olha, eu não deixarei vocês irem para o confronto, para que quando vocês forem ao confronto, vocês não se gloriem, porque vocês têm muita força, vocês são muito capazes, vocês têm muitas condições para ter a vitória, e é por conta disso que eu vou fazer aqui alguns testes. E Deus fez alguns testes e foi dispensando, e ficaram 300 de 32 mil. Mas não é porque os 31.700 eles não prestavam, eles não serviam, eles não estavam preparados ou capacitados. Não, Deus estava guardando o coração daqueles homens de Deus, daquelas pessoas chamadas por Deus, para que, tendo a vitória, não se gloriasse. Era o único motivo. Mas no final das contas, a Bíblia diz que Deus novamente chamou aqueles homens, e eles batalharam e venceram aquela guerra. Veja, abra a sua Bíblia ainda, continue com a sua Bíblia aberta, e veja aí o que diz aí o versículo de número 22 do capítulo 7. Diz a palavra de Deus assim: ao soar das 300 trombetas, percebam que os 300 homens estavam ali do jeito que Deus queria, no lugar que Deus queria, com a instrumentalidade que Deus queria. E aí Deus manda que toque, e eles tocam. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, falando do inimigo. Deus começou a tornar a espada de um inimigo contra o outro, né? Quando eles trocaram a trombeta. E aí a Bíblia diz: e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, e até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabaté. Ou seja, quando as trombetas tocaram, um começou a matar o outro, depois começaram a fugir. Alguns morreram ali e outros fugiram, né? Do exército dos 300, do exército de Israel. Veja o que diz o versículo de número 23. Então, quando eles fugiram, foi o que aconteceu. Então, os homens de Israel, de Naphtali, lembra que eu li para os irmãos, da onde foram convocados e para onde eles voltaram? Então, os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e todo o Manassés foram, irmãos? Foram convocados e perseguiram os midianitas. Ué, não foram os 300 não que tiveram a vitória? Não foram os 300 que perseguiram não? Não, irmão, foram os 31.700, os quais foram chamados novamente na hora certa, no momento certo. Quando os 300 tocaram a trombeta, que o inimigo fugiu, agora Gideão volta a chamar aqueles homens que foram embora. É o que está aqui no versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Veja o que diz o versículo 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas, de onde, irmãos? De Efraim, no qual princípio eles foram chamados, e agora Gideão chama novamente de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Perceba
meus irmãos, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se nós olharmos, por exemplo, a história do auxiliar, do servo do Senhor, do evangelista João Marcos, diz a Bíblia que João Marcos, ele durante uma primeira viagem lá, missionária, com o apóstolo Paulo, ele voltou da viagem, ele deu para trás, e quando ele deu para trás, diz a Bíblia que Paulo ficou muito chateado. Na outra viagem, a Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não queria que João Marcos fosse, porque ele não achava justo que aquele que abandonou a primeira viagem voltasse em uma outra viagem. Mas a Bíblia diz que Barnabé insistiu e disse que ele vai, e Paulo disse que ele não vai, e Paulo amarrou aquilo, e Paulo não tirou aquilo do coração. Mas a Bíblia diz que João Marcos foi com Barnabé e Paulo foi com Silas. Os irmãos conhecem a história, Paulo e Silas na prisão, mas talvez os irmãos não saibam também, Barnabé e João Marcos também fizeram parte daquela viagem e fizeram a obra de Deus. No final das contas, quando Paulo está preso, abandonado por todos, diz a Bíblia que ele manda agora mensageiro dizer: traga João Marcos, porque ele é muito importante para o meu ministério. E sabe quem é João Marcos, irmão? João Marcos é aquele escritor do Evangelho segundo Marcos, esse evangelho que eu e você lê. O apóstolo Paulo não queria que ele fosse, porque em um dado momento voltou para trás, mas aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, ninguém impede, ninguém pode impedir. A última palavra na minha e na tua vida é a palavra de Deus. E aqui Deus contou com 32 mil homens. É a primeira coisa, irmãos, que temos que desmistificar com relação à história. Conhecemos às vezes o começo, às vezes conhecemos um pouco o meio e às vezes não conhecemos o fim da história. Mas o fim da história foi o fim escrito por Deus, e todos os quais Deus chamou, Deus capacitou, porque Deus não chama os escolhidos, mas Deus capacita aqueles aos quais Ele escolhe. A maioria da ação de Deus, as grandes ações de Deus, não são ações por qualificação, mas são ações por soberania. Deus não escolheu, por exemplo, Davi porque Davi era qualificado, não. Deus escolheu Davi e Ele preparou Davi e Ele capacitou Davi, porque Davi nada mais era do que um jovem no campo cuidando de ovelha, mas Deus deu experiências a Davi para que Davi se preparasse, e lá na frente a Bíblia diz: Deus, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Meu rei de Israel foi Saul. Saul era um homem grande e forte. A Bíblia diz que ele era o maior em Israel, mas não foi escolhido por Deus, não foi preparado por Deus. A Bíblia faz um contraste entre Saul e Davi, de tal maneira que Davi cuidava de jumento, e Saul cuidava de jumentos, e Davi cuidava de ovelha. Aquele segundo o coração de Deus era aquele que cuidava de ovelha, e não aquele que cuidava de jumento, porque ali retratava um traço do caráter de cada um. O Saul era desobediente. Quando o profeta disse: olha, não sacrifique, espere que eu chegue e eu vou sacrificar essa oferta. Quando passou o tempo determinado, diz a Bíblia que Saul ofereceu a oferta no lugar de Samuel. Quando ele terminou de oferecer, Samuel veio, apareceu e disse: o que foi que você fez? Era homem desobediente. Davi não. Davi tinha um coração quebrantado, porque foi um coração preparado e forjado pelo próprio Deus. Davi não estava no coração de Samuel, mas Davi estava no coração de Deus. Davi não estava nos planos de Samuel, mas Davi estava nos planos de Deus. Eu e você talvez não esteja nos planos e nos projetos de Samuel, mas o mais importante não é estar nos planos de Samuel, é estar nos planos de Deus, é estar nos projetos de Deus, é estar na chamada de Deus, é estar na escolha de Deus. E você não está aqui por acaso, você só está porque o Espírito de Deus te chamou, assim como chamou aqueles 32 mil homens. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, quando Deus nos chama, não quer dizer que nós não iremos passar por dificuldades, não quer dizer que nós não iremos passar por tribulações, por adversidades. Não, irmãos, esse evangelho não é verdadeiro, é um evangelho falso. A Bíblia diz que Gideão, ele sentiu o peso daquilo que foi a sua chamada, o peso daquilo que foi a sua responsabilidade. Mas eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos 3 lições sobre aquilo que Gideão fez aqui nesses versículos que li para os irmãos. O versículo 9 vai dizer: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Irmãos, não foi a primeira vez
vez que Deus falou com Gideão. Deus já havia falado outra vez. Deus já havia dito a Gideão: vai nessa tua força, porque eu livrarei a Israel. E Gideão duvidou e disse: és tu mesmo que fala comigo, Senhor, me dá um sinal. E o Senhor deu um sinal. E quando Deus deu um sinal a Gideão, diz a Bíblia que Gideão disse: certamente eu vou morrer, porque eu estive face a face com o Senhor. O Senhor voltou e disse: Gideão, certamente tu não morrerás. E o tempo passou. E quando o tempo passou, diz a Bíblia que Gideão, agora sabendo que foi o Senhor que lhe mandou, disse: Senhor, se tu irás fazer, irás libertar o povo de Israel através de mim, me dá um sinal. E aí Deus disse: qual o sinal, Gideão? Gideão disse: eu colocarei uma esponja sobre o telhado, e irá chover, e irá molhar o telhado, o chão, todo canto, mas a esponja, quando eu pegar, estará seca. No outro dia, quando Gideão foi, a esponja estava seca. E aí Gideão disse para Deus: não é suficiente, agora o Senhor vai fazer o contrário, a esponja vai ficar molhado e o lugar vai ficar seco. E quando foi no outro dia, a esponja estava encharcada e todo lugar estava seco. Mas ainda não foi suficiente. Por quê? Porque agora novamente o Senhor vem até Gideão e diz assim: eu entregarei o arraial nas tuas mãos, Gideão. Mas o versículo 10 diz: se ainda temes atacar, desce com o teu moço purá ao arraial. Veja que Deus sabia que Gideão ainda estava temeroso e disse: se você tem que atacar, desça até o arraial. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele desceu, sim ou não? Desceu. Ele desceu até o arraial porque ele ainda duvidava, porque ele ainda temia, porque ele ainda tinha dúvidas. Apesar de Deus falar tantas vezes e lhe dar tantos sinais, Gideão ainda tinha dúvidas quanto à vontade de Deus e quanto à palavra de Deus na sua vida. Mas sabe o que é interessante que eu aprendo com Gideão, irmão? É que apesar de suas dúvidas, apesar de seus temores, Gideão foi alguém humilde. E por que, irmão Marcos? Porque ele desceu até o arraial, mesmo Deus dizendo para ele: se você ainda tem, desça até o arraial com o seu moço purá. Irmãos, eu pergunto: por que Deus não disse desça sozinho? Deus só tinha uma mensagem para revelar a Gideão. O moço não ajudou Gideão em nada. Gideão foi até a tenda e ouviu uma mensagem e voltou. Ele poderia fazer isso sozinho, sim ou não? Poderia, irmãos, mas Deus colocou alguém como testemunha para mostrar quem era Gideão, para constranger Gideão, porque Gideão poderia dizer assim: vou nada, o que é que ele vai pensar de mim? Mas Gideão foi um homem humilde e a sua humildade agradou o coração de Deus, porque quando a nossa fé não é suficiente, a nossa humildade tem que aparecer. Senhor, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, eles não puderam fazer nada, eles não libertaram ele, mas Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu moço. Aí Jesus disse: eu posso não, se você crê. Aí eu disse que aquele homem em lágrimas, irmão, disse para Jesus: Senhor, ajuda na minha falta de fé. O que é que ele estava dizendo para Jesus? Senhor, eu não acredito, mas me ajuda, por favor. Glória a Deus. E quando a sua humildade apareceu, ela cumpriu a sua falta de fé. Diz a Bíblia que imediatamente Jesus libertou aquela criança, e aquela criança foi curada, e aquela criança foi libertada, porque o homem mesmo não tendo fé, agiu com humildade. Gideão, quando desceu naquele arraial, irmão, ele não tinha fé, mas ele tinha humildade. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeiramente, irmão, aprenda a fazer a obra de Deus com humildade. Não, a obra de Deus não tem nada grande e não tem nada pequeno, não tem nada maior e não tem nada menor. É a obra de Deus. Se eu toco, se eu prego, se eu limpo o banco, se eu fico na porta, isso não importa, irmão. Quando eu faço para Deus, eu sou reconhecido por Deus. Os antigos sabiam disso, irmão, e por isso que eles não sofriam muito. Os antigos diziam assim: eu estou fazendo para Deus. Quando alguém tirava de um canto e botava no outro, ele dizia: eu estou fazendo. Esse irmão não reclama
havia fé, mas havia humildade. É a primeira lição que eu aprendo, irmãos. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, está no versículo de número 15, que diz assim: versículo de número 11 em diante, vamos ler. E ouvirás o que dizem: depois, fortalecidas as suas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Preste bem atenção que diz o texto: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia. Chegando, pois, Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho. E o que é que eu aprendo aqui, irmãos, junto com os irmãos? Eu aprendo que aquele que tem humildade também tem direção. A direção na vida daquele que é humilde, porque ali é no arraial, uma multidão incontável, tenda para todo lado, irmão. Ele não saiu de tenda e outra tenda e outra tenda, não. Deus guiou aquele homem a direção na vida do crente humilde. Glória a Deus, aleluia. Diante da humildade de Gideão, Deus deu a direção. Tinha tanto da tenda, irmãos. A Bíblia diz que cobria como fosse a areia do mar. Era um campo e tenda, e mais tenda, e mais tenda, e mais tenda, e não se acabava de tenda. Mas Gideão não saiu caçando tenda, não, irmão. Ele foi direto. Quando ele chegou na tenda que Deus lhe guiou, alguém estava contando um sonho, porque há direção na vida daquele crente que age com humildade. Glória a Deus, é verdade. Deus dá direção, irmãos. É verdade. E a Bíblia diz que chegando lá, o sonho foi lhe contado. E a Bíblia diz que no versículo 15, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial nas vossas mãos. E o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que em meio aos campos de batalha, nós devemos fazer um lugar de adoração. Faça dos seus campos de batalha um lugar de adoração a Deus. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, adore ao Senhor. Quem disse que Deus te chamou para viver uma vida tranquila, uma vida quieta, do bom e do melhor? Não, irmãos, Deus nos chamou para vivermos em meio à dificuldade e termos paz em meio às dificuldades. E talvez você diga: irmão, me dê um exemplo, irmãos, de alguém que conseguiu adorar a Deus em meio à dificuldade, além de Gideão. Tem, irmãos? Tem o exemplo de um leproso, que é por isso que a lepra lhe cobria dos pés à cabeça, e ele chega diante de Jesus, e ao invés dele dizer assim: Senhor, eu preciso que tu me cures, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e apesar dele chegar diante do Senhor e poder dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, aquele homem rompeu a barreira do sofrimento, e diz a Bíblia que ele chegou diante de Jesus e se prostrou e adorou a Jesus. Adorou de corpo e adorou de palavra, de espírito, porque aquele homem fez uma proposta para Jesus. Ah, irmãos, eu queria estar lá. Aquele homem fez uma proposta para Jesus que com certeza alegrou o coração de Jesus. E qual foi a proposta, irmãos, que o leproso fez? O leproso disse assim: Senhor, se tu quiseres. Ele não estava preocupado com a sua vontade, irmão. Ele queria ser curado. Tudo que aquele homem queria era ser curado. Mas ele chegou diante de Jesus: olha, Senhor, não importa a minha vontade, não importa o meu querer, o que importa é a tua vontade, o que importa é o teu querer. Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E talvez você diga assim: na Bíblia é muito fácil. Está escrito porque eu e você pode, e nunca Deus disse que ia ser fácil. Eu nunca esqueço, irmãos, quando minha esposa já há mais de 2 anos tentando engravidar, não conseguia. E não conseguia, ia para médico e tentava e não conseguia. Eu lembro que já vi os comentários dizendo assim: mas eles não têm filho. E quando o comentário é de longe,
Eu sempre dizia para ela: Deus está no controle. Mas teve um dia, irmãos, que a angústia que estava na vida dela foi tão grande que atingiu a minha vida. E em um instante eu senti aquela angústia descendo dos pés à cabeça, tomando conta. Era algo terrível. Eu posso dizer para os irmãos que eu senti o que Ana sentiu: angústia, aflição de espírito, abatimento. E quando eu senti aquilo, irmão, foi um peso tão grande que eu disse para minha esposa: vamos para o quarto e vamos orar, porque eu não estou suportando. Dobramos os joelhos e começamos a orar e dizer a Deus aquilo que nós queríamos, os nossos desejos, os nossos planos, que nós queríamos ter filho, que nós queríamos ter descendência. E eu dizia para Deus, e eu li o Salmo 128, e eu disse: Senhor, está aqui a tua palavra. E em meio àquela oração, antes de eu concluir, o Espírito de Deus falava profundamente ao meu coração, e Ele colocou uma palavra no meu coração, e a palavra refletiu na minha boca, e eu disse para Deus, irmãos, para Deus: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Eu disse para Deus, e eu disse: de coração, seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor nos der filho, o Senhor é Deus. Se o Senhor não nos der filho, o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é Deus em nossa vida, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Seja com filho ou seja sem filho, tu sempre serás o nosso Deus. Irmão, e quando a gente fez essa oração, o alívio veio. E eu posso dizer para os irmãos, como diz a palavra: e o seu coração já não era mais triste. Dali por diante, meus irmãos, passou-se algum tempo curto, aonde minha esposa chegava, alguém dizia: aguarde o seu Samuel, aguarde o seu Samuel. Aonde ela chegava, eu lembro que ela já tinha feito concurso, foi fazer um exame ali, em Afogados, e foi fazer um lanche, e nem imaginava. E aí quando ela vai lá na barraca, era um irmão, de repente eu venho, ela está demorando. Quando eu chego lá, está o irmão dizendo: aguarde o seu Samuel. Estou no trabalho, alguém diga a sua esposa assim. Eu digo: não é possível, esse irmão vê que a gente não tem filhos, e ele está dizendo isso. Quando eu chego em casa aqui, diga a minha esposa, ela disse: meu filho, foi filho. Eu disse: por que você está dizendo isso? Porque ontem eu orei, eu disse: Senhor, o Senhor já falou muito comigo, agora fala com ele, para que eu saiba que é o Senhor quem está falando. Daqui a pouco, irmão, nasceu, ela engravidou, e nasceu a nossa filha, e Rebeca está hoje com 9 anos de idade, somente porque nós aprendemos a confiar na vontade de Deus e fizemos do nosso campo de batalha um lugar de adoração. Poderíamos naquele momento murmurar, poderíamos reclamar, poderíamos se lamentar da vida, mas em vez de fazer isso, nós aprendemos a fazer do nosso campo de batalha um lugar de adoração, e aonde há adoração, Deus está presente. E Deus fez presente, e hoje vivemos um milagre, porque aprendemos a fazer o nosso campo de batalha
cumprir com a sua palavra.